Olá amigos, tudo bem com vocês? Um tema que tem sido bastante comentado nos últimos tempos é se o governo Bolsonaro seria ou não um governo fascista. Então, se você é alguém que se interessa por política, por filosofia, se você acha interessante analisar os fatos do nosso cotidiano à luz do pensamento filosófico, eu peço então que você se inscreva no nosso canal, que você ative as notificações e que curta nossos vídeos, pois assim você estará prestigiando mais um canal de filosofia e de cultura e de política aqui no YouTube. O filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé afirmou em seu canal do YouTube que Jair Bolsonaro não seria fascista. Por outro lado, outros pensadores, entre eles o filósofo norte-americano Jason Stanley, posicionaram-se no sentido de que sim, Jair Bolsonaro teria um governo fascista. O movimento Antifas, um movimento tradicional contrário ao fascismo, tem participado de protestos junto a outros movimentos sociais contra o governo Bolsonaro, caracterizando-o como um governo fascista. Mas afinal, o governo Jair Bolsonaro é ou não é fascista? Vamos então à análise crítica dos fatos. O termo fascismo é derivado da palavra em latim fácio, que designava um feixe de varas amarradas em volta de um machado e que foi um símbolo de poder conferido aos magistrados na República Romana. Benito Mussolini apropriou-se do símbolo romano e popular, criando por toda a Itália os fácio de combate, que seriam associações paramilitares que posteriormente transformaram-se no Partido Fascista Italiano. Por essa razão, Mussolini pode ser considerado um dos criadores do movimento fascista. Podemos definir o fascismo como um regime autoritário e populista que se caracteriza principalmente pelo culto a um líder supremo. Para Luiz Felipe Pondé, o governo Bolsonaro não é fascista. E é interessante nos reportarmos e analisarmos a fala de Pondé, porque ela tem sido utilizada pelos defensores do governo até mesmo para ironizar aqueles que são contrários ao governo e por essa razão se afirmam antifascistas. Vejamos então um trecho da fala de Pondé. O fenômeno chamado fascista, associado antes de tudo ao Mussolini como líder político, era o próprio Mussolini entendia fascismo e definia fascismo como tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E aí, digamos, o governo Bolsonaro aí já tem um problema em relação a essa definição, porque o governo Bolsonaro está trabalhando com uma pauta liberal em economia. Como nós podemos verificar, Pondé se utiliza da famosa frase de Mussolini: tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E Pondé se utiliza dessa frase justamente para nos trazer uma das características do fascismo de Mussolini, que é de um regime estatizante e antiliberal, que é aquele tipo de governo que cria um Estado forte, centralizado administrativamente, com uma total intervenção do Estado na economia e na sociedade civil. Em outras palavras, para Pondé, o governo de Jair Bolsonaro não poderia ser considerado fascista justamente por não apresentar na área econômica essa face estatizante, já que a política econômica do ministro Paulo Guedes é liberal, com planos de privatizações e descentralização, além da reforma da Previdência, que busca diminuir os gastos do Estado. No entanto, será que esse elemento do fascismo inexistente no governo Bolsonaro seria suficiente para descaracterizá-lo como fascista? Para o filósofo e historiador italiano Norberto Bobbio, o fascismo trata-se, em resumo, de uma ideologia de negação da democracia. Se partirmos desse conceito de Bobbio,
Poderíamos afirmar, sim, ser o governo Bolsonaro um governo fascista. Tem adotado inúmeras posturas antidemocráticas, participando de manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do STF, bem como intervenção militar, manifestações estas que são inclusive objeto de inquérito junto ao STF. Eu acabei de ler o livro do filósofo americano Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. Nesse livro, o autor nos traz algumas características da política fascista. Jason Stanley considera o governo Bolsonaro fascista. There's no question that Brazil and the United States face strong fascist forces in their governments. What's happening is that, so fascist politics always uses crisis tries to use crisis because they want that idea that you need a strong leader to protect you. Jason Stanley explica que a política fascista envolve um passado mítico puro que teria sido tragicamente destruído. Por isso, os fascistas buscam reabilitar a família patriarcal e as glórias do passado da nação. Se trouxermos essa característica do passado mítico da família patriarcal para o cenário do governo Bolsonaro, veremos que ela se encaixa na ideologia patriarcal do governo, que cultua um tipo de família que no passado era a única reconhecida pelo Estado, ou seja, a família tradicional, composta por pai, mães e filhos, rejeitando a pluralidade da família brasileira com posturas claramente retrógradas e homofóbicas. Em relação às glórias do passado, podemos elencar o apreço do governo pela ditadura militar, que ele considera um período de glórias para o país, chegando até mesmo a enaltecer torturadores daquele período. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Segundo Jason Stanley, outra característica da política fascista é a propaganda, que vem muitas vezes na forma de divulgação de acusações de corrupção contra seus inimigos, usadas para encobrir suas próprias práticas corruptas. No caso do governo Bolsonaro, que se elegeu levantando a bandeira da anticorrupção, é claro que essa bandeira, que foi útil para ganhar as eleições, se mostra falsa em pouco tempo, com os casos amplamente divulgados pela imprensa, com depósito na conta da primeira-dama de valores provenientes das chamadas rachadinhas havidas no gabinete do seu filho, Flávio Bolsonaro, o caso da assessora do presidente, Valdo Açaí, que era funcionária fantasma, o envolvimento com milícias, entre outros. O anti-intelectualismo é também mencionado por Jason Stanley como característica da política fascista, que procura minar o discurso público, atacando e desvalorizando a educação, a especialização e a linguagem. Por outro lado, as universidades têm sido o epicentro de protestos contra a injustiça e o excesso de autoridade, o que leva no mundo inteiro a ataques dos movimentos de extrema-direita contra as universidades. No governo Bolsonaro, essa característica de anti-intelectualismo se manifesta pelas posturas dos últimos ministros da educação. O ministro Vélez Rodrigues, na sua rápida passagem pelo Ministério da Educação, afirmou que a universidade não é para todos. O ministro Abraham Weintraub, que permaneceu por pouco mais de um ano à frente da pasta, colecionou manifestações contrárias às universidades, realizando cortes no orçamento e restrição a pesquisas. Finalmente, sobre o último ministro da pasta, Carlos Alberto Decotelli, que foi demitido antes mesmo de tomar posse, tal ministro havia feito constar em seu currículo inúmeras informações falsas sobre sua formação acadêmica. No atual momento, o governo Jair Bolsonaro não tem ministro da Educação. O anti-intelectualismo também se refere no fato do ideólogo do governo, Olavo de Carvalho, que indicou 2 ministros da Educação,
ser um ferrenho inimigo das universidades. Olavo de Carvalho diz que as ideias das universidades são centradas principalmente na doutrinação ideológica marxista que ele diz ter no ensino público do país. Analisando o posicionamento do filósofo Pondé para caracterizar o governo Bolsonaro como não fascista, podemos verificar que ele apresentou apenas uma característica do fascismo italiano de Mussolini que não se enquadraria no governo Bolsonaro, que é o estatismo, já que a política econômica do ministro Paulo Guedes conferiria um caráter liberal, pelo menos na economia, ao governo Bolsonaro. Por outro lado, foram elencadas aqui inúmeras características fascistas do governo que demonstram bem a sua face antidemocrática. Vale lembrar que o fascismo, embora tenha surgido na Itália, tendo seu ápice no governo de Benito Mussolini, ele ganha uma nova forma de acordo com o tempo e o espaço em que ele se manifesta. Na atualidade, entramos em contato com o neofascismo, que embora abranja muitas das características do fascismo italiano, também se distancia de algumas delas ou as apresenta com uma nova roupagem. O governo de Jair Bolsonaro, embora tenha adquirido um verniz liberal trazido pela política econômica de Paulo Guedes, que foi justamente utilizada para angariar o apoio das elites e do empresariado, não é capaz de suplantar as inúmeras outras características fascistas que ele contém, como a descrença pelo Estado laico, as manifestações antidemocráticas, o passado mítico, o anti-intelectualismo. Outras características fascistas do governo ganham nova roupagem, como por exemplo o apoio da Igreja Católica, que havia no fascismo de Mussolini, que agora é substituído pelo apreço das igrejas evangélicas. De todo o exposto, podemos concluir sim, que sem sombra de dúvida, o governo Bolsonaro é um governo fascista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que, se gostaram, que vocês curtam, que compartilhem com seus amigos, e a gente se vê por aqui. Até a próxima!